Salve, salve, universo narrado. Bicho, o que você precisa para você acelerar um corpo? Força resultante. Então, se a força resultante é zero, ele está parado. Errado. Esse é um erro muito comum, cara. É sobre isso que a gente vai discutir aqui hoje. E eu vou tentar pontuar umas coisas bem interessantes aqui que eu acho que vão te deixar mais inteligentes. Se liga só, meu irmão. Dúvidazinha que surgiu, beleza? Lá no módulozinho da frente A mecânica A14, equilíbrio de corpo extenso, nosso camarada Mauro mandou o seguinte. Na segunda situação, a barra não permanece em repouso, mas seu centro de massa permanece, correto? Cara, uma bela pergunta. Vou dar uma discutida com você aqui, Mauro. Vamos lá. Qual que era a situação a qual ele está se referindo? Era uma situação assim, ó. Primeiro, vamos comparar o seguinte, ó. Vamos supor que eu tenho um corpo pontual, uma partícula, um ponto. Por que um ponto? Qual é o lance, cara? Porque um ponto só pode descrever três movimentos. Ou ele anda para cima e para baixo, beleza? Ele translada para cima e para baixo. Ou ele anda de um lado para o outro, esquerda a direita, beleza? Na direção X. Ou ele vai para frente e para trás. Eu não consigo te mostrar aqui que seria saindo do plano do papel. Imagina, o ponto vai na sua direção e volta. Ou seja, ele translada, ele anda em X, em Y, em Z. Esses são os únicos tipos de movimento, cara, que um ponto pode ter. Então, vou botar aqui, ó. Aqui, ó. X, sacou? Y e Z. É isso. Então, esse ponto aqui, ó, pode andar aqui, ó, para frente e para trás, ao longo da direção Y, para um lado para o outro, direção X, cima e baixo, direção Z. Só isso, beleza? Então, o que acontece? Cara, vamos lá, eu já vou explicar o contexto da dúvida aqui. Se eu tenho, por exemplo, uma força, aqui, ó, para cima, e a outra para baixo, eu garanto aqui, então, que somatório das forças é igual a zero, ou se você preferir, força resultante é igual a zero. Se a força resultante é igual a zero, com certeza absoluta, esse camarada está em equilíbrio. Para um ponto material, para uma partícula de dimensões desprezíveis, isso garante o equilíbrio. O que significa o equilíbrio mesmo, Guizório? Cara, o equilíbrio, né, como uma consequência dessa condição, significa que esse cara vai estar ou parado, né, ou em repouso, ou em MRU, movimento, retilíneo uniforme. Essas são as duas situações, beleza? Tá aqui, repouso e MRU. Só que, vamos lá, vamos pensar numa barra. Quais são os graus de liberdade, de movimento de uma barra? Cadê? Aqui, ó. Então a barra também pode andar para um lado para o outro, andar para cima e para baixo, andar para frente e para trás, beleza? Só que essa barra também, cara, ela pode girar. Aqui, ó. E girar em torno de alguns eixos, inclusive, mas eu vou pensar só isso aqui, ó. Pensa em torno do seu centro de massa. A barra pode girar. Você concorda que isso é um grau de liberdade, um novo tipo de movimento que não existia antes? Para um ponto, o ponto vai girar em torno de quê? O que é um ponto girar, né? Tem que ter dimensão para eu girar em torno de alguma coisa, né? Beleza? Então, enfim, qual que era o contexto lá? O contexto era o seguinte. Eu tinha uma força aqui e uma força aqui. Na verdade, eu começava assim, ó. Eu começava desse jeito. Nesse caso, cara, eu afirmei lá que essa barra ficaria em equilíbrio. Se ela tá parada, ela continua parada. Depois eu peguei essa força e desloquei para cá. Beleza? Desloquei para cá. Ou seja, eu continuei mantendo a condição de que a força restante é zero. Beleza? Então vou até dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui, ó. Vamos deixar as duas situações aqui na tela para a gente poder visualizar. Deixa eu empurrar isso aqui para baixo. Então, ó. As duas situações lá que eu coloquei eram as seguintes, ó. Essa, beleza? E essa. Nas duas, cara, naturalmente, como você tá vendo aí, a força restante é zero. A força para cima é igual a força para baixo. Mas, nessa aqui, a barra ia girar. Faz esse experimento aí, cara. Empurra o lado de uma régua para cima e o outro lado para baixo. Puf, você vê que ela começa a girar em torno do seu centro de massa. Inclusive, ela gira cada vez mais rápido, movimento acelerado. Então, não é equilíbrio. Então, aqui é equilíbrio, aqui não é equilíbrio. Perfeito. Então, a força resultante ser igual a zero, por exemplo, nessa direção, vamos dizer que é a direção Y. O que me garante, cara, que a força... O fato da força resultante ser zero quer dizer o quê, então? Então, o fato da força resultante ser zero, em Y, isso quer dizer para você que não há aceleração em Y. No caso, o centro de massa não acelera na vertical, como o Mauro bem pontuou. Então, isso aqui é interessante, cara. Eu posso imaginar que toda a massa da barra está concentrada nesse seu ponto, que a gente chama de centro de massa, se ela for homogênea. Esse ponto coincide com o seu centro geométrico. E o que acontece, cara? Olha que interessante. A barra gira, olha aqui, que bonito. De modo que esse ponto continue parado. Porque, olha, por que esse ponto aqui, olha que bonito isso aqui, né, cara? O ponto não se mexe. Por que esse ponto continua parado? Ah, o ponto continua parado? Por quê? Por conta dessa condição. Sacou? Então, olha que interessante, cara.
O que é o equilíbrio agora de um corpo extenso? Se eu estou falando de um corpo pontual, e se eu falo isso aqui garante totalmente a condição de equilíbrio. Já um corpo extenso, então eu posso ter duas condições para garantir o equilíbrio. Então, para eu falar que esse cara realmente está em equilíbrio, eu preciso satisfazer duas equações. Primeiro, que a força resultante é zero. Se isso aqui está acontecendo, o centro de massa não acelera. Se tem força resultante, por exemplo, na horizontal, então o centro de massa tem que estar acelerando na horizontal. Se tiver força resultante na vertical, o centro de massa vai estar acelerando na vertical. Se tem força resultante em Z, saindo do papel, o centro de massa está acelerando em Z. Não tem força resultante, irmão, o centro de massa fica parado ou em MRU. Então, aquela mesma condição continua valendo, não é? Se a força resultante é zero, o corpo está parado ou o corpo está em MRU. Aqui, então, se a força resultante é zero, então o centro de massa está parado, olha que bonito, ou o centro de massa está em MRU. Então, vamos colocar aqui, ó, a mesma condição lá, só agora para o centro de massa. Centro de massa está em repouso, ok? Ou o centro de massa está em MRU. Que seria, então, aquele caso. Imagina que essa barra, então, está parada, o centro de massa está parado. Se eu aplico essas forças, o centro de massa continua parado. Então, as forças servem para acelerar o centro de massa, mudar a posição do centro de massa. Perfeito? Pô, maneiro. Mas eu preciso de uma outra condição para garantir o equilíbrio. Só a força resultante ser zero, eu garanto, então, que o centro de massa não está acelerando. Perfeito. Mas eu preciso garantir também que o torque resultante é igual a zero. Isso aqui eu garanto o quê? Que não há rotação. Não há rotação. Beleza? Por quê? Porque quando eu falo de um corpo extenso, ele tem liberdade para girar. Ok? Coisa que não existia antes. Então, nesse caso, se eu colocar, por exemplo, o torque em relação ao centro de massa, eu vejo que ele não é zero. Essa força gera um torque nesse sentido, e essa aqui também gera um torque no mesmo sentido. F vezes L sobre 2 é esse torque, tem um torque resultante. Então é isso, olha que interessante. Nesse caso, olha só, se essa equação é satisfeita e essa não é satisfeita, o que significa? Significa que eu terei rotações, mas com o centro de massa em repouso, ou em MRU. Perfeito? Ou em MRU. Então, por exemplo, essa barra podia estar, não vou representar aqui, não vai dar. Essa barra podia estar se deslocando em MRU enquanto ela gira em torno do centro de massa. Nessa condição aqui, força resultante é zero, torque resultante seria então diferente de zero. Perfeito? A equação de baixo não é satisfeita. Sacou a ideia? É isso. Se for o contrário, Guizoli, se nenhuma das duas for satisfeita, melhor. Se nenhuma das duas for satisfeita, cara, eu posso usar que essa barra, enquanto ela gira, por exemplo, em torno do centro de massa, ela pode estar acelerando para cá. Por doideira, hein, cara? Por quê? Porque essa condição não foi satisfeita. Sacou? Pô, e no caso em que as duas são satisfeitas? Beleza? Isso e isso. Cara, então a barra inteira ou está parada ou se movendo de modo que o centro de massa esteja em MRU. Sacou? Então ela pode estar deslocando em MRU para alguma direção aí, sem rotação. Beleza? Sem as duas condições satisfeitas. Ou ela está parada. Perfeito? É isso, cara. Esse é o raciocínio. Vamos pegar um outro aqui, então. Essa é satisfeita e essa não é satisfeita. O que significa? Se é satisfeita, eu te garanto, cara, não está tendo rotação. Beleza? Não tem rotação acontecendo, mas a barra pode estar se movendo aceleradamente para algum lugar. Beleza? O centro de massa vai estar acelerando para cima, para baixo, uma coisa do tipo. Quer ver um exemplo bom? Pega isso aqui, ó. Essa aqui é minha barra. Pode ser ou não? Aqui, ó. Se liga. Minha barra tá aqui, ó. Caiu. O centro de massa acelera com a gravidade, não tem rotação. O torque, ela gira enquanto ela cai? Não, ela cai em linha reta. Que situação é essa que eu te mostrei aqui agora, então? Aqui, ó. O torque resultante é zero, não tem rotação. Mas a força resultante não é zero, tem o peso. O centro de massa acelera para baixo, com que a aceleração? 10 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Então, ô Mauro, uma excelente pergunta, cara, mas eu quis aproveitar então para dar uma revisada e fazer um apanhado geral. O que significa, então, cada equação da condição de equilíbrio quando você fala de um corpo extenso? Tá claro? Espero que tenha ficado, irmão. Me conta o que você achou aqui, então. Bons estudos para você. A gente vai se falando aí, irmão. Sapere Audi.